sabia que a internacionalização está além de estudar em outro país? Ela envolve intercâmbio de ideias, conhecimentos e culturas, desenvolvendo o aprendizado e a nos conectarmos com o resto do mundo. No ambiente acadêmico, a internacionalização abre portas para novos idiomas, culturas e habilidades globais, beneficiando não só quem viaja, mas comunidades inteiras, trazendo inovação e diversidade para a pesquisa e a educação. Nesse documentário, vamos explorar que a internacionalização transforma vidas e instituições, conectando pessoas e culturas num movimento sem limites. Seja bem-vindo a essa nova jornada, que mostrará que o mundo pode caber dentro de uma sala de aula e dentro de você. Qual foi a sua sensação da sua primeira viagem internacional? Assim, foi algo sem dúvidas incrível. Não tenho palavra para dizer que foi uma sensação única, né? Porque não só a viagem internacional, mas também você poder realizar um sonho de criança que é viajar pela primeira vez de avião. E quando eu era assim menor, eu dizia para minha avó: eu quero tanto assim viajar de avião que só pisar no avião eu já fico muito feliz. E realmente foi exatamente isso que aconteceu, porque quando eu pisei no avião, a felicidade bateu, quase que me emocionou ali mesmo. Inclusive tem um vídeo que gravou dentro do avião e a emoção foi a mil. Que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. E bem, para mim, a internacionalização foi uma etapa muito fundamental para minha vida, um divisor de águas para mim, porque em meu último ano como estudante do IFRN, ter essa oportunidade de como concluir, de participar de um intercâmbio é algo que é muito enriquecedor, tanto como experiência final na instituição, como até de enriquecimento próprio mesmo com as diversas atividades que a gente desenvolveu lá, que querendo ou não contribuem muito para a formação pessoal e profissional dos alunos. Acredito que o conhecer da cultura é algo extremamente único da mobilidade, principalmente essa que nós realizamos, onde as atividades eram majoritariamente, boa parte, realizada com as pessoas daquele país, com as pessoas que são habituadas a conviver com aquela cultura. Então, a cada interação que nós outros tivemos, cria esse laço de carinho e afeto com essa cultura. E querendo ou não também uma língua que não é muito habituada, usada no Brasil, sabe? Então, essa oportunidade é algo muito único para nós, de instituições públicas. Então, resta mesmo agradecimentos por essa oportunidade tão rica para nós. O que é o intercâmbio para mim? Bom, para mim, o intercâmbio seria uma espécie de aprendizagem de uma nova cultura, crença ou religião pertencente a outro país, como uma espécie de vivência pessoal do próprio indivíduo que vai para outro país. A la cascada blanca, que es naturalmente creada por el agua. El agua empezó a filtrarse desde hace 60 años. Y empezó a derretir la roca de sal formando estos copos blancos que estamos viendo en las paredes. Se les llama. Esta la serie. Por acá vamos a continuar a conocer lo que es. Eles desfilam, olha. Ai. Olha, olha. Esta es la Catedral de Zipaquirá, una de las mayores iglesias de Colombia. Hola chicos, ¿cómo están?
O principal desafio que eu enfrentei durante o meu intercâmbio na Colômbia foi em relação a algumas palavras específicas do espanhol colombiano, algumas expressões e gírias locais que me confundiam um pouco no início, mas que com o passar do tempo eu fui me adaptando e no final deu tudo certo. O intercâmbio na Colômbia foi algo sensacional, muito memorável e que me mostrou como o mundo é diverso, né? E o contato com outra língua também é algo que soma muito a mim como estudante, assim, acabou incrementando bastante os meus conhecimentos com o espanhol, que é a língua falada na Colômbia, assim como esse contato com a cultura deles, com a comida, com a literatura, com a música, as paisagens lindas que eu consegui fotografar lá, vou guardar com muito carinho, sim. O sistema de ensino colombiano também me surpreendeu muito pela ênfase na participação ativa dos alunos em debates e projetos em grupos. Esse foco em discussões e trocas de ideias me ajudou a desenvolver mais confiança ao falar o idioma e a entender diferentes perspectivas. Las relaciones del sur-sur, especialmente con un país tan importante para nosotros como Gratitud por los institutos, por la IPN, la UPN, de poder tenernos abrazado, darnos la oportunidad de vivenciar todo lo que vivenciamos, y también al IFRN por esta oportunidad. Y también felicidad porque todo lo que pasamos fue mucho feliz. Las personas que nosotros conocemos, las canciones que escuchamos, las comidas también, que son increíbles. Y así, lo que más me encantó de la Colombia fue la Catedral de Sal, porque yo hago mineración y la Catedral de Sal es una mina de sal muy grande. Y cuando yo estaba allí, yo miraba y Dios, es increíble porque es así, fuera un sueño realizado. Entonces, cuando yo estaba mirando, conociendo la mina, la historia, cómo ella es, fuera todo muy increíble. Y la palabra que puede describir también lo intercambio para mí es oportunidad, porque yo tuve muchas oportunidades con él. Yo tuve la oportunidad de salir del país, de realizar mis sueños, por ejemplo, viajar de avión, que nunca pensaba en hacer eso en mi vida, en conocer otro país, en estudiar en otro país, en un instituto respetado, en un instituto grande. Nunca pasó en mi cabeza eso. Buenos días, chicos y chicas. Buenos días. Sí. Está encantada, animada. Soy muy ratata. Sí. Yo espero no caer. Sí, también. En cuanto a cómo, aunque yo bailo poco. Entonces nosotros vamos a bailar danza axé. Pero ¿cuáles son las músicas? Axé, carimbó, forró, quadrilha y axé.
O que eu tenho a dizer sobre esse intercâmbio é que ele abrangiu os meus horizontes de uma forma extremamente perspicaz. Como sorrateiro, aparecendo novas mentalidades de mundo sem mesmo que eu perceba durante esse intercâmbio. Hoje, estando aqui de volta, percebo o quanto minha visão de mundo de fato mudou. Quanto a percepções de futuro, a carreira, a vontades, a desejos do que eu quero. Eu nunca senti tanta vontade de aprender novas línguas agora. Nunca senti tanta vontade de socializar com diversas outras pessoas. A propósito, após o intercâmbio, socializei muito mais ainda. Fixei a socialização, né? Um networking com as pessoas que eu conheci lá. Mas também conheci diversas outras pessoas de outros países desde que eu voltei do intercâmbio. Estou conversando com diversas pessoas. Algo que eu nunca fiz, entende? E desde já falo muito da socialização, que foi algo espetacular. Tanto intercultural, internacional, quanto nacional. Das pessoas que eu conheci no aeroporto, aquelas pessoas incríveis que conviveram 2 semanas no mesmo hotel, socializando, vivendo coisas incríveis juntos. E essa experiência intercultural em conjunto é maravilhosa. Você ter a presença de outras pessoas e você ver a sua progressão em diversas coisas, como no desenvolvimento do idioma em espanhol. Nós conversávamos entre si em espanhol, muitas vezes brincando, para ver se nós estávamos desenvolvendo bem. E era incrível ver como fluía. Parecia tão natural depois de alguns dias. E como é uma experiência espetacular e eu recomendo a todos que tenham a chance de participar. Não percam, é a melhor experiência de suas vidas. Sembró joropo en tu ser y te dio vida, Sol. Mujer, que has sido joropo, porque el joropo es mujer. Olá, Pana. Fui intercambista no Equador durante 15 dias e eu vou contar um pouquinho sobre como foi minha experiência nessa internacionalização. Fazer intercâmbio foi algo muito fora da caixinha para mim. Eu sempre tive o sonho de sair do país, só que eu pensei que eu não ia realizar esse sonho tão cedo. E ele se realizou da melhor maneira possível, onde eu tive a oportunidade de viajar para outro país e viver a experiência da minha vida ao lado de outras pessoas, de outros jovens que tinham esse mesmo sonho. E a gente acabou se beneficiando, virando cidadãos globais tão jovens. Isso é de grande importância na nossa vida acadêmica, pessoal e profissional. Fazer intercâmbio é uma experiência muito enriquecedora, porque ela permite que você não conheça apenas pessoas novas, mas culturas, histórias, lugares, culinárias, tudo novo. E isso é muito enriquecedor. E eu pude perceber isso no Equador, que é um país pequeno e pouco citado entre os outros países da América Latina, porém ele é muito diverso em todos os quesitos, na biodiversidade, na cultura, na história, e viver imersa dentro dessa cultura, desses quesitos, 100% do tempo durante a viagem, é algo muito enriquecedor. A melhor parte da viagem é você conseguir interagir 100% com as pessoas e ter essa troca de carinho. Elas sempre foram muito prestativas em nos entender e nós sempre fomos muito prestativos em tentar entender e tentar nos comunicar. E essa troca, ela é muito legal porque serve de ensinamento não só pra gente, mas também pra eles. Assim, tendo uma troca de cultura e de língua. Nesse tempo que a gente passou lá, nós visitamos 3 cidades, mas em especial foi Salinas, onde eu fiquei na UPSI, que é a Universidade Estatal da Península de Santa Helena, que ficamos em Salinas, uma cidade costeira, super verão, muito quente, e fomos para Cuenca visitar, que é uma cidade histórica, que é totalmente
oposta de Salinas, que é frio, e é muito legal ver essa biodiversidade dentro do país. Em Salinas, na UPSI, a gente estudou bastante. Tivemos muitas aulas de espanhol, além da convivência com os nativos, que eram muito imersivas. Também tivemos oficinas de liderança de comunicação, tivemos apresentações dos próprios estudantes, mostrando seus laboratórios, seus projetos, e visitamos também reservas naturais e museus, tanto na UPSI, dentro da universidade, quanto nas regiões próximas a Salinas, também quanto em Cuenca, a cidade histórica. Foi aprendizado atrás de aprendizado. Antes de você ir para a viagem, você acha que 15 dias é muito tempo para ficar longe de casa? Realmente, a sensação do novo é algo que assusta. Só que depois que você está vivendo toda essa experiência, você só quer que dure mais e mais, para que você possa conhecer mais coisas, mais lugares e mais pessoas. E isso é a sensação que eu tive junto com os meus colegas e professores. Foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido qual o sentimento da internacionalização. Claro que é muito mais disso do que eu falei, mas resumidamente é isso. Eu espero que pelo menos alguns de vocês possam vir aqui também algum dia contar como foi a experiência de vocês. Os editais de internacionalização são mais acessíveis do que nunca e eles podem ser acessados tanto por meio de portais oficiais quanto por organizações que disponibilizam bolsas e projetos. Essas iniciativas proporcionam o aprendizado de novos idiomas, trocas de ideias e trocas culturais na sociedade que vão muito além dos resultados acadêmicos. Os relatos de quem viveu mostram o quão transformadores esses momentos são na sua trajetória. Soy Sofía e hice parte del intercambio cultural entre el IFRN y el IPN realizado este año. Fue una experiencia maravillosa conectar y compartir con todos ellos, unos seres humanos hermosos que vinieron acá a compartir todo su conocimiento y amor, pero no solo sobre cultura, también sobre valores y cariño. Estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de compartir con ellos y haber tenido también la oportunidad de enseñarles y transmitirles todo lo que más pude dar. Estoy muy agradecida de que nos hayamos encontrado y espero que se vuelva a repetir y espero que nos volvamos a encontrar. ¡Un beso de Colombia! Fue algo muy bonito, muy nuevo poder conocerlos, poder conocer más de su cultura, interactuar en otro idioma diferente, también que ellos conocieran más acerca de nosotros, poder conocer nuestro país, nuestras costumbres, poder, digamos, preguntarnos cosas mutuamente, también conocer un poco más de la cultura de ellos, ver que fueron unas personas muy bonitas, muy amables, también muy calurosas. También los recibimos con los brazos abiertos para poder conocer mucho más, conocernos entre nosotros. Y pues nada, me pareció algo muy bonito. Podría describir esta experiencia como algo inesperado, algo muy nuevo, algo que sin duda dejará una marca y un aprendizaje. Os editais de internacionalização conectam estudantes ao mundo, viabilizando trocas culturais, aprendizado de idiomas e uma visão global. Além disso, incentiva projetos internacionais, promovendo colaboração acadêmica e enriquecendo trajetórias pessoais e profissionais. Essas iniciativas ampliam o conhecimento e formam cidadãos preparados para um mundo interconectado. Olá, galera. Prazer enorme. Estou aqui para falar um pouco mais sobre a minha história, sobre quem eu sou, sobre como estudar fora. E para me apresentar um pouco, sou potiguar de nascença, nasci em Alexandria, no Rio Grande do Norte, mas me criei a vida inteira na Paraíba. Fui estudante do IFRN, no campus Paulo dos Ferros, durante o tempo que eu estava no IFRN. Foi um dos melhores 4 anos da minha vida. Fiz informática lá, e isso me permitiu descobrir mais sobre as coisas que eu gostava, sobre as coisas que eu queria. É tanto que, chegando na universidade, eu já sabia o que eu queria fazer. Eu queria fazer ciência da computação, alguma coisa relacionada na área da tecnologia. Em 2021, eu fui parte do programa Opportunity Funds, ou Oportunidades Acadêmicas, do Education USA, que é um órgão do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Durante o ano de 2021 inteiro, fui me preparando para aplicar para universidades nos Estados Unidos. Findei aplicando para 9 universidades nos Estados Unidos e aceito na Tufts University com uma bolsa completa.
Assim que eu cheguei na Tufts, eu fiz uma aula de pesquisa em ciência da computação. E essa aula foi uma das melhores aulas que eu já fiz na minha vida. Porque quando eu estava lá no IFRN, eu estava envolvido com projetos de pesquisa, com projetos de extensão, e todos eles relacionados à informática e também a outra área. E uma das coisas que eu mais vejo aqui e que, tipo assim, mudou a maneira com que eu vejo minha área de estudo muitas pessoas aqui trabalham com um propósito. Seja esse propósito financeiro, seja esse propósito social, ou seja, até mesmo dos dois. Essa foi uma das coisas que mais vi aqui. E quando, no ano passado, na verdade nesse ano, né? A gente tem um verão aqui, que é o período de férias, que é de maio a setembro. E durante esse tempo que você não tem aula, você geralmente tem um estágio, arruma um emprego, trabalha durante esse tempo, que é para você adquirir mais experiência profissional. Esse é outro ponto que estudar fora mudou muito mais a minha percepção. Quando a gente está no Brasil, está na universidade, a gente está tão atolado ali, está tão imerso dentro da cultura acadêmica. Quando chega o período das férias, a gente só quer descansar. Mas aqui as férias são muito mais longas do que no Brasil. Esse tempo, eles incentivam você a realmente desenvolver as suas habilidades profissionais e aplicar tudo aquilo que você aprendeu na escola dentro da sua vida. Quando eu voltei para o Brasil agora, em maio, segui um estágio numa organização sem fins lucrativos aqui em Massachusetts. E eu trabalhei com essa organização desenvolvendo o aplicativo mobile deles. E foi uma experiência maravilhosa. Trabalhar realmente com o propósito de realmente ajudar pessoas mudou muito a minha perspectiva sobre o que eu quero para o meu futuro, com o que eu quero trabalhar. Trabalhar com essas pessoas para realmente liderar, abrir caminhos para a mudança, foi uma coisa transformadora. Uma história engraçada é que quando eu passei para Tufts, ninguém da minha família, ninguém da minha escola, ninguém do ciclo social, nunca tinha ido para fora ou estudar fora. Então esse foi o primeiro grande desafio que eu encontrei. Quando eu vim para Tufts, foi a primeira vez que eu peguei um avião na minha vida. Então, nesses começos, até chegar aqui que eu fui enfrentando vários desafios. Ir para outro país sozinho, com 3 malas, uma força de vontade, foi o que me trouxe até aqui. Chegando aqui, não vou dizer que foi fácil, sabe? Um novo sistema educacional, uma nova cultura, com uma vida nova, do zero, em outra língua, foi totalmente desafiador para mim. Agora eu teria um colega de quarto americano, estaria falando com ele 100% do tempo em inglês, e eu nunca tinha ido para fora antes, então nunca tinha gastado meu inglês, tinha feito provas de proficiência, sim, mas, tipo assim, é bem diferente você ter uma proficiência e você ser fluente. À medida do tempo que foi passando, eu realmente fui conseguindo desenvolver o meu inglês, fui as minhas habilidades de realmente ser uma pessoa interessante em inglês, ao quanto eu era em português, é o que eu penso. Uma das coisas que me ajudou a superar isso foi realmente o tempo, sabe? À medida do tempo, consegui melhorar, buscar melhorar também. Minha estratégia foi, eu preciso fazer vários amigos que não falam português, eu realmente preciso me desenvolver no inglês e também preciso de uma imersão cultural aqui. Meus maiores medos. Eu tinha uma vida inteira no Brasil e quando eu vim para cá, eu comecei minha vida do zero. Então, poder fazer amigos aqui era uma das minhas prioridades. Mesmo que você não vá para outro país, para uma capital, você vai passar por esses mesmos desafios de lidar com uma vida totalmente diferente, em um novo ambiente, com pessoas totalmente novas para você, e isso vai te amadurecer muito. A melhor resposta para todos esses desafios, como eu já tinha falado, foi o tempo. À medida do tempo, eu fui aprendendo coisas novas, eu fui conversando com pessoas, eu fui entendendo mais sobre a minha rotina, sobre as aulas que eu queria pegar, sobre como eu queria balancear a minha vida acadêmica e a minha vida social. Eu percebi que há várias áreas dentro de ciência da computação que eu possa trabalhar. E até mesmo isso serve para qualquer área que você também queira trabalhar na sua vida, seja medicina, seja direito, enfermagem, informática, qualquer área que você queira trabalhar, vai ter sub-áreas dentro daquela área sua. Eu encontrei um leque de oportunidades aqui, e até mesmo dentro de Tufts, que eu poderia me envolver e realmente descobrir sobre mais o que eu queria fazer para minha vida. Eu percebi que pesquisa não era tudo aquilo que eu queria, sabe? E tá tudo bem. Mudança de planos, à medida que você vai descobrindo mais sobre a sua área, sobre o que você quer para sua vida, mudar a rota de planos é uma coisa totalmente normal. Até porque é questão de se descobrir mais. Outra coisa que mudou muito a minha perspectiva sobre um contexto global é que eu não preciso trabalhar numa empresa grande. Eu não preciso trabalhar
numa Google para poder ser um profissional bem reconhecido, sabe? Eu consigo trabalhar localmente, seja numa startup, seja numa empresa local, numa organização sem fins lucrativos, que eu realmente consiga ver que o meu trabalho está mudando a vida de pessoas, sabe? Essa foi uma das grandes oportunidades que eu achei aqui. A gente tem uma conferência anual em que a gente consegue se conectar com outros brasileiros que estão estudando fora também. A gente tem feira de carreiras também, que a gente pode se conectar com empresas tanto americanas quanto brasileiras. E isso conseguiu me desenvolver muito profissionalmente e também abrir mais a minha perspectiva sobre talvez eu volte para o Brasil e trabalhe com tecnologia no Brasil e consiga mudar talvez 1% da vida de pessoas no Brasil com o meu trabalho. Então é isso. Na verdade, todas as oportunidades que eu encontrei desde o IFRN, quando eu estava lá no ensino médio, até chegar aqui em Tufts, eu sempre busco realmente me desenvolver profissionalmente e conhecer novas pessoas. E isso muda muito quem você é. Ter a sua cabeça muito aberta para novas experiências, para novas oportunidades, vai te abrir muitas portas, assim como abriu para mim.